Vamos ler aqui Mateus 25, 6. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. À meia-noite. Interessante porque Jesus colocou essa parte meia-noite. Aleluia. O Espírito Santo Deus revela para muitos pregadores, aleluia, Jesus, até pregadores de multidões, sobre essa parábola das 10 virgens, meia-noite. Meia-noite, Jesus não está falando que se é durante o dia ou noite, porque meia-noite já é um começo para outro dia. Por isso fala, meia-noite, é meia-noite, não é mais quarta-feira, é quinta-feira. Aleluia, Jesus. E meia-noite, aleluia, Jesus, lugares estão amanhecendo. Então, aleluia, para não dar essa disputa de meio-dia, meia-noite. Aleluia, Jesus. É um termo, glórias a Deus, aleluia. Para você saber, não sei se vai ser durante o dia ou vai ser à noite. Meia-noite aqui no Brasil ainda é escuro, mesmo que seja outro dia. E no outro país, meia-noite já é dia. Então, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Amém, Deus. Então, essa meia-noite é para nós estar vigilante. Sim, meu Deus. Vigilante. Jesus deixou essa parábola para nós, para essas gerações futuras. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. À meia-noite. Meia-noite quer significar vigilância. Sim, meu Deus. Porque não sabemos o dia nem a hora. Amém, Deus. Muitos aí falam, muitos, aleluia, filósofos falam, aleluia, Jesus, glórias a Deus, e tem até vários debates, glórias a Deus, mas o importante é que não sabemos nem o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Jesus deixou para um alerta para você estar pronta quando você se deita e quando você se levanta. Aleluia, Jesus. Foram acordadas à meia-noite foram acordadas pelo grito. Que grito é esse? Eram 10. E essas 10 virgens simbolizam, aleluia, Jesus, os cristãos. Essas 10 virgens simbolizam a igreja. Aqui fala das 10 virgens, não está falando de uma pessoa ímpia, está falando daqueles que estão, aleluia, glórias a Deus, buscando a face de Deus. Jesus, aleluia, Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Pai. Foram acordadas pelo grito. Elas escutaram o grito. Vejam, o noivo está chegando. Que grito é esse? O Espírito de Deus revela muitas coisas. Aleluia, Jesus. Pode ser que esse grito seja os sinais do tempo. Guerras, pestes, fomes. Aleluia, Deus. Aleluia. Infelizmente nós vivemos um cristianismo, um homem corrompendo. Aleluia, querendo traduzir a Bíblia conforme o seu ego, o seu massageio. Que grito é esse? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Uns falam que é a trombeta, mas o grito já está sendo falado. Os sinais, Jesus, veja os sinais. Não é só filho contra pai, mãe contra filho, nação contra... Não. É como a igreja de Deus está andando sobre a face da terra. Aleluia, Deus. Como o povo de Deus está, aleluia, Jesus, levando a presença de Deus sobre a face da terra.
Às vezes nós pensamos que Deus está andando conosco, mas Deus não está. Por quê? Por causa da consciência da carne, por causa das nossas escolhas. Aleluia. Quando o povo de Deus se corrompeu, aleluia, Jesus, glórias a Deus, eles achavam que Deus ainda estava com eles. Levaram a arca para a guerra, mas Deus não estava. Aleluia, porque Deus não aprovava as suas escolhas, as suas decisões. Eles não queriam fazer a vontade de Deus, eles queriam fazer a sua própria vontade. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E eles foram derrotados naquela guerra. E a arca foi tomada pelos filisteus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Os fariseus e os escribas conheciam a lei, aleluia, como qualquer um conhecia, eles conheciam tão profundo. Mas mesmo assim, conhecer a lei, aleluia, eles desobedeciam a palavra do Senhor. Eles pegavam a Bíblia, as leis de Deus, aleluia, Jesus, glórias a Deus, e não praticavam o amor e a justiça. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, na mente deles, eles estavam com Deus, mas só que as suas obras Deus não aprovava. Que grito é esse? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E nós estamos vivendo uma geração que não está percebendo o grito da terra, o grito da natureza. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Nós fomos feitos para boas obras. Aleluia, nós já Deus. fomos, Glória aleluia, a Jesus, feito, aleluia, Jesus, glórias a Deus, no ventre das nossas mães com boas obras. Amém, Senhor. Para boas obras. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E, aleluia, infelizmente, no século que nós estamos vivendo, são cristãos que estão que nem essas 10 virgens. Não estão percebendo o grito que está acontecendo sobre a face da terra. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Teve uma pandemia terrível que parou o mundo, não foi só o Brasil. Tem um grito. Aleluia. Se Jesus viesse na pandemia, era fácil muita gente subir, né? Porque está todo mundo apavorado. Mas não. A Bíblia fala, aleluia, Jesus. Jesus já deixa, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mateus 24, que vai ser semelhante à época de Noé. Comiam, bebiam, davam em casamento e não perceberam. Amém. Aleluia, o dilúvio, não perceberam. Foram perceber quando todo mundo já estava. Porque sabe quando acontece uma inundação em tal estado? Ah, não está acontecendo aqui, então é normal, dona presa. É o pessoal entupindo os esgotos. Não. O que vai acontecer sobre a face da terra vai ser algo que nunca existiu e nunca vai acontecer. Então, aleluia, esse grito, aleluia, Jesus. Todos ouviram um grito. As 10 ouviram esse grito. Vejam, o noivo está chegando. Jesus falou, presta atenção. O que está acontecendo sobre a face da terra. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas nós vivemos num mundo materialista. Esquece de cuidar da alma, cuidar tanto do corpo, que realmente temos que cuidar do nosso corpo, que nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Temos, mas só que foca tanto numa coisa só que esquece de cuidar da alma, da mente, cuidar como é que nós estamos nesse ano de 2026 na presença de Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, aleluia, foram todos acordados pelo grito. Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Saiam para receber, aqui você tem que estar pronto. Temos que estar pronto, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Oh, Manai, canta, labassi, canta, lamonto, diglassi, canta, labassi. Então, aleluia, Jesus, glórias a Deus. A
essas 10 virgens, aleluia, Jesus, glórias a Deus, representam pessoas. Lembra que, aleluia, lá em Apocalipse, Jesus falou, aleluia, glórias a Deus, para João mandar uma carta para as 7 igrejas que estão na Ásia. Aleluia, Deus. Ali era Deus despertando igrejas. E Deus sempre está despertando a igreja que habita sobre a face da terra. Por isso que ele deixou a parábola das 10 virgens. Glória a Deus, aleluia. O grito está soando. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. O noivo, nós sabemos que é Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E quando elas escutaram um grito, todas acordaram. Mas você acordar no último momento não vai resolver nada. Nós temos que acordar agora. Sim, meu Deus, aleluia. Para a realidade da igreja de Cristo sobre a face da terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus, amém. Que quando elas acordaram, Senhor Jesus, glórias a Deus, o noivo já estava chegando. Era para sair para encontrar com ele. Não podemos esperar, aleluia, acordar quando chegar o último momento. Aleluia, Deus. Porque a Bíblia fala que vai ser num piscar de olhos o arrebatamento da igreja de Cristo na face da terra. E quando elas acordaram, aleluia, Jesus não dava mais tempo para se preparar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Elas se prepararam ali. Foi as 10 que dormiram. Elas escutaram o grito. Aleluia, Jesus. E começaram a se preparar. Aleluia, Jesus. Mas a diferença foi as outras 5. Nós temos que estar preparados. Todas as vezes se levantaram e prepararam suas lamparinas. Nós temos que estar preparados. Mas a diferença é o quê? Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. Aleluia, o problema foi isso. Que as outras 5 sábias, porque o provérbio fala muito da sabedoria, tanto para homem e para mulher, sábias, elas estavam com reserva. As outras 5 não estavam, aleluia, Jesus. Elas não levaram azeite suficiente. Quando o noivo chegou, elas não estavam prontas. As insensatas. As 10 dormiram. Mas as 5 sábias estavam com reserva. O que é isso? São as lutas da vida, mas está com reserva. Passando momentos difíceis, perca de bens, perca de ente querido, perca da saúde, lutas, porque não temos que falar que não vamos passar por lutas, mas vamos, porque quem passa mais por luta é aqueles que realmente estão enraizados em Cristo Jesus. Porque quando está enraizado em Cristo Jesus, o mundo cospe, a sociedade rejeita, porque a sociedade vai como cair. Tudo pode, tudo dá, tudo é sim. Liberdade, mas sabemos que a liberdade, aleluia, Jesus, glórias a Deus, lamanto de Vilasté, canta labás, a liberdade que o mundo dá, aleluia, Jesus, depois o pecado vem requerer. E a liberdade de Cristo não. A liberdade de Cristo, você não é mais escravizado por aquele vício que te dominava. Você foi liberto. A liberdade de Cristo, aleluia, Jesus, glórias a Deus, não te maltrata, não judia, aleluia, Jesus. A liberdade de Cristo não deixa você aprisionada numa depressão, numa possessão, numa, aleluia, tribulação. Fala tribulação, aleluia, Jesus, que é perturbação. Aleluia, glórias a Deus.
Mas a liberdade que o mundo dá, eles vão sorrindo, mas depois se escravizam, depois o pecado requer. O pecado, ele requer, suga até o último a gota de um ser humano. E a liberdade que o apóstolo Paulo fala é a liberdade que você venceu o pecado. Você venceu, aleluia, Jesus, aquele vício que te dominava. Você venceu aquele, aleluia, Jesus, glória a Deus, que te escravizava. Uma opressão, uma possessão, uma perturbação. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Aí vamos lá. Aleluia, Jesus. Então as 5 virgens sensatas, elas não tinham reserva. E nós precisamos estar com reserva. Aleluia, Deus. Porque não somos super-homens. Não somos super-mulher. Temos nossas fraquezas. Às vezes nós queremos chutar o balde. Às vezes a luta vem travar que nós queremos fugir da luta. Isso é normal do ser humano, porque nós somos carne. Não estamos perfeitos. Nós estamos num aperfeiçoamento e nós vamos encontrar buscando aquele que é perfeito. Aleluia, que é Jesus Cristo, nosso único Salvador da nossa alma. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Então as 5 insensatas não tinha reserva. As sábias, as mulheres sábias, tinha. Aleluia, você pode passar o que for, mas se você tem reserva, você levanta. Aleluia, Deus. Você pode pecar hoje, mas você tem reserva, você se arrepende, larga. Aleluia, porque a Bíblia fala: aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Aquele que tem reserva, levanta e volta a caminhar com Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus, que nós estamos sujeitos a cair. Mas quem nos levanta é o Espírito Santo de Deus. E para você se levantar, você tem que ter reserva. Sim, meu Deus. Aleluia. Temos que ter reserva. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Então, aleluia, Jesus, glórias a Deus. As insensatas não estavam preparadas, mas as prudentes, sábias, elas tinham reserva, elas estavam preparadas. E as 5 insensatas, aleluia, Jesus, glórias a Deus, chegou, não levaram azeite suficiente. O noivo chegou, quando o noivo chegou, elas não estavam prontas. O noivo chegou, houve-se um grito, aí veio o noivo. As sábias, reserva, nós temos reserva. As insensatas, aleluia, Deus. E agora, como é que nós ficamos? Aí o que aconteceu? Aleluia, Jesus, elas pediram para as mulheres sábias, as prudentes, glórias a Deus, aleluia. Só que elas não, aleluia, Jesus, elas não repartiram o azeite que elas sabem. Se elas repartissem, ia faltar para elas. Não é uma pessoa, aleluia, má. Não foi uma pessoa, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que não viu o seu próximo. É isso que nós vemos. Pessoas aí, mas só que tem situações que não dá. Deus, aleluia, Deus. Que não dá. Aí uns falam, mas Jesus multiplicou. Sim, Jesus multiplicou, mas tem em nós. Tem coisas que não dá. Tem coisas, aleluia, Jesus, que é orar. Tem coisa que é para nós orar pela pessoa. A gente faz o que Deus nos dá nas mãos, mas o impossível é para Deus. Aleluia, Jesus. Então, se elas dividissem o seu óleo, elas iam também ficar para fora. E o que a Bíblia fala? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus, glória ao Santo Espírito de Deus. Que ficarão 2 no campo. Um será levado, outro deixado. Aleluia, Jesus. E para você ter azeite, tem que buscar. Nós já fazemos a nossa parte, a igreja de Cristo, orando um pelos outros. Mas quando chegar,
o grande dia não vai ter como dividir azeite. Porque nós, pastor Marcelo sabe que muita gente peça, ora por mim, ora, pastor, ora, que é o dever dele, a Bíblia fala orar um para os outros. Mas aquela pessoa, ela não está se preocupando em ter reserva. É Deus. Sim, meu Deus. Não participa dos cultos, não participa das orações, não busca a Deus. Aí quando chegar o grande dia, aleluia, Jesus, o anjo da igreja guarda o arrebatamento, ela fica, mas pastor estava orando por mim? Sim, ele orou por você. E cadê a sua reserva? Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Depois falam do anjo das igrejas que não é isso. Porque nós temos um particular com Deus. E o particular com Deus é pessoalmente, é cada um com Deus. E tem vidas que quer cobrar. Sim, meu Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Mas tem coisas que é com Ele ou com ela. Aleluia, Jesus. Glória ao Santo Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Então, as 5 prudentes não teve como repartir. Porque o que elas tinham que fazer, fez. Agora não dá mais tempo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E elas, as insensatas, foram e comprar no mercado. E você sabe que a bênção de Deus aqui foi uma parábola que Jesus deu. Essa parábola é para um despertamento da volta dele, para nós estar atentos. E quando as insensatas foram comprar azeite, aleluia, Jesus, glórias a Deus, até elas compraram há tempo. É agora que é para buscar e comprar. Elas foram comprar, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E as bênçãos de Deus é gratuita. A pessoa não busca porque não quer. Sim, meu Deus. Ela não ora porque ela não quer. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E quando elas foram, não dá mais tempo. A igreja está aberta. E quando a igreja, as paredes vai estar aí, né? Dou um exemplo. Jesus não sei vai estar agora, vai estar bem aberto. Mas o tempo da graça fechou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vai ter que ser participante da grande tribulação. Glória a Deus. E é isso que Jesus não quer. Aleluia, Jesus. Glória ao Santo Espírito de Deus. Então, aleluia, Jesus, ela falou buscar. E quando elas vieram com azeite, acabou o tempo. Não conseguiram entrar. Não conseguiram entrar, aleluia, Jesus, para o banquete, as bodas do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Não basta dizer que acredita nele, é preciso viver preparado todos os dias. Aleluia, Deus. Porque ninguém sabe exatamente quando Jesus voltará. Então nós temos que estar preparados todos os dias. Todo momento. Na sua fraqueza, nas situações, Sim, meu Deus. Aleluia, na enfermidade, Verdade. numa perca de um ente querido. Deus. Verdade. Tem que estar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, esse azeite, aleluia, Jesus, glórias a Deus, é entendido para nós como um símbolo espiritual. Esse azeite é um símbolo espiritual que nós temos que carregar todos os dias e ter reserva. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Uma fé verdadeira, aleluia, tem comunhão com Deus. E na fé, essa fé verdadeira tem que ter a obediência a Deus, oração e presença do Santo Espírito de Deus. A importância dessa parábola, aleluia, Jesus, glórias a Deus, é pessoal e não pode ser emprestada para outra pessoa. Então tem coisas que é pessoal. Então aquele azeite daquelas, aleluia, Jesus, prudente, é pessoal. Eu acredito que as 10 oravam uma pelas outras. Só que a sábia deixava sempre uma reserva.
E elas não, essa oração de 5 minutos tá bom. Não, hoje eu vou para a igreja não. Ou focar muito em coisas material, aleluia, Jesus, e esquecer da reserva. Nós estamos vivendo um mundo que nós cristãos realmente se preocupamos por tantas coisas, esquecemos de buscar a verdadeira identidade de um cristão, que é ter o Espírito Santo de Deus reserva. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E sabemos que ali, aleluia, como Jesus deixou essa parábola para aquelas 10 virgens, glórias a Deus e aleluia. Para João na ilha de Patmos, ele também deixou, aleluia, Jesus, glórias a Deus, para as igrejas, um alerta. Aleluia, a igreja de Éfeso. Aleluia. Éfeso, eles trabalhavam muito, mas havia perdido o primeiro amor em Cristo. E a Bíblia fala, quando vier o Filho do Homem, será que achará fé na terra? A igreja de Esmina, sim, a Esmina sofria perseguições. Mas a Esmina sofreu perseguições. Aquele que foi até o fim herderá a coroa da vida. Mas permaneceu fiel. Aleluia. Você pode sofrer perseguição, que vamos sofrer, mas permaneça fiel em Cristo Jesus. Sim, meu Deus, aleluia. A igreja de Pérgamo mantinha a fé, mas tolerava falsos ensinos. Sim, meu Deus. Ensinos que está longe da palavra de Deus, não é a verdadeira palavra genuína. São heresias. E nós sabemos disso, que muitos pegam a Bíblia, Aleluia, Deus. lê, mas depois dá aquela torcidinha. E se você não tiver com azeite, você se perde nisso. E temos muitos realmente nessas gerações falsos profetas. E a igreja de Pérgamo, aleluia, de Esmina, eles tinham a fé, mas eles toleravam falsos ensinos. Sim, meu Deus. A igreja de Tiatira tinha amor e serviço, mas permitia falsas doutrinas. Era coisa para cada igreja, é para nós que vivem sobre a face da terra. Aleluia, Deus. A igreja de Sardes tinha uma fama de estar viva, estava viva, mas espiritualmente estava morta. Estava viva, mas morta, morno. E quando está morno, Deus vomita. A Filadélfia, ela foi realmente elogiada por sua fidelidade e perseverança. A Filadélfia, ela foi elogiada por Cristo por sua fidelidade e perseverança. Mas a Laodiceia, ela também é uma igreja morna, nem fria nem quente, e foi chamada ao arrependimento. Lembra-te de onde caíste. Cada igreja, Deus, Ele trouxe em si, aleluia, Jesus, glórias a Deus, um elogio. Mas Deus, aleluia, Pai. praticamente as duas se salvou aqui. Aleluia, Deus. Nós duas. Mas Jesus, Ele traz um elogio para as nossas vidas, mas depois Ele traz uma correção. Glória a Deus, aleluia. Por que Jesus faz isso? Para nós não ser condenado junto com o mundo. Sim, meu Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Alamão, tô aqui para me encerrar aqui, que ela já foi embora. Aleluia. E para nós, aleluia, ter essa reserva, nós temos que estar, aleluia, em Hebreus também 11. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Vou ler aqui para você. Glória ao Santo Espírito de Deus. Deixa eu ver. Que devemos, aleluia, Jesus, é preciso crer que Deus recompensa os que, aleluia, aqui. Hebreus 11, 6. Que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória. Crer em Deus não é, aleluia, Jesus, glória a Deus, só basta. Porque
Tiago fala que o diabo crê e estremece, mas nós precisamos ter fé, aleluia, e crer que ele existe e que ele é galardoador, que ele existe e que recompensa todos que buscam sua face. Sim, meu Deus, aleluia. Porque falaram para até o diabo crer. Aleluia, O diabo Deus. crê, o diabo falou, e estremece. Aleluia. Então nós temos que, aleluia, Jesus, ter reserva. Aleluia, Deus. Para nós aguentar mais um pouquinho na terra. E na luta você não vai passar só, Jesus está contigo. Jesus passou com vários profetas, aleluia, Jesus, uns exemplos bem claros, Daniel na cova dos leões, aqueles 3 jovens. Jesus não livrou eles dessa situação, mas Jesus ele entrou. Deus está dentro dessa situação com você. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus quer que você continue buscando a Ele e pôr reserva no seu coração para você não perder a fé. Sabemos que nós vivemos dias maus, que muitos cristãos já perderam a fé Oh, glória a Deus, aleluia. e acha que tem assim dúvidas, né, sobre a salvação. Quem está em Cristo Jesus já é salvo. Se você está em Cristo Jesus, você já é salva. Aquele que está em Cristo Jesus já é mais que vencedores. Sim, meu Deus, aleluia. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, Glória a Deus, porque aleluia. estamos com Jesus. As 10 virgens estavam com Jesus, mas esqueceu, aleluia, achou que só bastava. Não, temos que estar constante nos pecados, se humilhando na presença do Senhor, que a Bíblia fala: aquele que se humilhar perante a face de Deus será exaltado, porque Aleluia, Pai. o único que vai te exaltar, mas é para a glória, é para o nome do Senhor Jesus ser glorificado nas nossas recompensas, Deus, aleluia. nas nossas vitórias. Amém? Fique com essa palavra e que o nome de Jesus venha reinar em cada coração, cada lar, em cada família. Pai, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E que o Espírito de Deus venha estar conosco até a consumação dos séculos. Amém? Que as palmas agradeçam o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado. Tá bom. Deus abençoe vocês, amém? Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus, né, por tudo. Que Deus possa abençoar a vida da pastora Lília, a vida do Samuel. Estou com saudade, Samuel. Estou orando pelo Samuel. Deus abençoe vocês. Eles vão para a terapia, né, do Samuel, mas a gente vai estar orando por eles. E vamos agradecer a Deus nessa noite, nessa tarde, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa abençoar. Que a palavra de Deus, né, foi uma palavra tremenda, né, para o nosso coração. Foi uma palavra tremenda para a nossa vida. A gente tomar posse disso na nossa vida. Luta nós vamos ter, né? Sempre vai acontecer alguma coisa. Mas a gente nunca pode olhar para trás, a gente vai olhar para frente. E seguir e crer que o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar, fica de pé, igreja. Vamos apresentar, aleluia, glórias a Deus, o culto. Deus possa abençoar você que esteve aqui conosco, você que esteve aí pela Rádio Momento com Jesus, você que está aí pelo Facebook. Deus abençoe a tua vida. Se tiver alguém para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Eu oro por você, eu creio que Deus dá vitória para você em nome de Jesus, amém? Dá vitória para você e você vai vencer a batalha em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Entrega a sua vida para Jesus, não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós oramos aqui pela vida, Senhor, de cada um, agradecendo, Senhor, por essa palavra que, ó Deus, a tua serva transmitiu nessa tarde, meu Pai, entregou nessa tarde, que possa, Senhor, ser abençoados e abençoadas, em nome de Jesus Cristo, entregando, Senhor, nossa vida
Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse culto da tarde da bênção. Abençoa a vida da pastora Lília, a vida do Samuel também. Que o Senhor possa abençoar a saúde do teu filho. Que o Senhor possa abençoar a vida do teu filho, do pastor Leandro Pinheiro. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, em nome de Jesus, a vida da igreja. Abençoa a pastora Neimi também, Senhor, a saúde dela, que o Senhor possa colocar as tuas mãos. Possa fazer a obra, meu Pai, abençoada. Abençoa também a vida da irmã Miriam, do irmão Leandro, Senhor. Também os seus servos nessa tarde. Abençoa a vida da Ana Lúcia, a vida da família, Senhor. Que nós colocamos todos nas tuas mãos. A vida da nossa irmã que está aqui, Senhor, nessa tarde. A qual o Senhor contempla, Pai. Visita tua filha naquilo que ela precisa. Visita a vida da tua serva no que ela precisa. Visita a vida da tua família. Visita, ó Deus, a vida da Estela nessa tarde. Visita, Senhor Jesus, a vida, Senhor, da Estela, dando bênção e a vitória. Abençoa cada um, Senhor Jesus. Abençoa a pastora Neimi, dando força, graça e poder. Visitando a saúde, visitando também a vida da sobrinha, da Lina. Que eu também coloco nas tuas mãos nessa tarde, para que o Senhor possa, Senhor, estar sustentando, repreendendo toda a dor, toda enfermidade, todo problema nessa tarde. Que em nome de Jesus Cristo, cada pessoa aqui, a vida da Cristina também, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa entrar com a tua mão poderosa, Senhor. Que tu possa visitar a tua filha, Senhor, e dar renovo espiritual, dar força espiritual. Tocar o coração da tua filha espiritualmente, Senhor. Que nessa tarde, Senhor, cada um aqui saia de posse de bênção. Abençoa a irmã Silvia, o irmão Carlos. Visita os seus filhos nessa tarde. Visita a irmã Marisete nessa tarde. Visita a irmã Marisete nessa tarde, abençoa a irmã Silvia, o irmão Carlos nessa tarde, abençoa o irmão Paulo, também a irmã Alessandra nessa tarde, abençoa, meu Deus, cada um nessa tarde que possa receber a bênção, que possa receber a vitória nessa tarde da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus nessa tarde, que possa, Senhor, ser tocada. Visita a vida da Cristina também. E eu coloco nas tuas mãos, Senhor Jesus, que só possa visitar, possa abençoar, possa manifestar a tua vitória sobre a vida da Cristina, em nome de Jesus. E no pedido de oração, Senhor, da tua filha, eu apresento a vida da Andréia, Senhor, que pede oração em nome de Jesus. Cada um aqui, Senhor, nós oramos pela saúde, pela casa, pela família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar ao Pai Nosso, igreja. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre e todo sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, que a doce consolação do Espírito Santo permaneça desde agora e sempre em cada coração, e cada um diga amém. Deus abençoe. Fica com Deus, meus irmãos. Cumprimenta as irmãs na paz do Senhor Jesus e sai daqui abençoado. Rádio Momento com Jesus, os irmãos. Elenói, amém. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Sexta-feira eu estou aqui, dá lembrança a ela, que eu vou melhorar. Não, pode falar, por favor. Ele tem que tirar mais. Tem que tirar mais, depois nós tiramos tudo de novo mais.